tá? Curvas como modificador, né? Vai ser a aula de hoje. A galera tá chegando ainda, deixa eu ver quem entrou. Boa noite, Safira, bem-vinda. Safira, seja muito bem-vinda. Tá sendo gravado, tá aparecendo aqui as teclinhas. Beleza. A última aula também tá aqui no canal, né? Que eu só demorei pra postar porque caiu minha internet no dia. E beleza, postei com demora, mas postei. Bom, vamos lá. A gente aprendeu nessas aulas sobre curvas. Que curvas nada mais é que um segmento, tá? Só que a gente aprendeu o que? A gente aprendeu a lidar com o menu de curvas, que é esse azulzinho, né? Entendemos que aqui a parte mais importante, né, é a geometria, que você pode fazer ela virar um tubo. Então a curva, né, ela pode ser um mesh se transformado, né? Eu venho objeto, converte to mesh. Ela vira um objeto a partir da curva, então eu deixo de ter a minha curva. E eu também posso fazer um mesh, né? No caso, o mesh tem que ser uma linha, tá? Ele não pode ter face fechada. Eu posso fazer um mesh com a opção convert. Eu posso fazer um mesh virar uma curva, tá? Isso aqui é uma curva. Por mais que não esteja aparecendo, se eu aumentar aqui a geometria, eu transformei isso aqui numa curva, tá? Foi nosso primeiro contato com a curva. Só que assim, a curva, ela nada mais nada menos que um segmento, tá? É uma coisa, é um caminho, tá? E pra gente fazer uma coisa andar nesse caminho, a gente precisa aplicar um modificador, que é o modificador de curvas, tá? Então eu vou deletar essa curva, eu vou adicionar um mesh, tá? Um quadrado, tá? Imagina que esse quadrado é um trenzinho, beleza? E eu quero fazer esse trenzinho andar num caminho, tá? E o caminho é específico, é um círculo, né? Esse círculo é todo o caminho que o trenzinho vai percorrer. Eu consigo especificar adicionando um modificador de curva, tá? Aí como a gente vai adicionar esse modificador? Deixa eu só editar aqui, aumentar um pouquinho aqui o tamanho da minha interface, só para vocês poderem ver melhor, né? E eu acho que assim fica mais fácil de explicar. Aqui na engrenagem de modificadores, a gente vai ter algumas opções, tá? A gente vai ter de edição, a gente vai ter geração, né? E deformação. A curva, ela fica em deformação, tá? Então aqui em deformation, você vem curvas, tá? Mas quando você adicionar um modificador no quadrado ou qualquer outra coisa que você quer especificar um caminho, não vai acontecer nada, tá? Por quê? Porque ainda não está selecionada a curva. Reparem que existe um conta-gotas aqui, ó, tá vendo? Essa opção aqui é a mais importante de todas. Você vai pegar esse conta-gota, a sua setinha vai virar o conta-gota e você vai passar por cima da curva e você vai aplicar. A partir do momento que eu apliquei, tá? Esse mesh aqui, ele tá fazendo parte da curva, tá? Significa que se eu mexer esse mesh andar para lá e para cá, ele vai andar na curva, tá vendo? Ele faz parte dessa curva, tá? Isso aqui eu tô fazendo um trenzinho andar, ó, tá vendo? Ou vai para lá e para cá, sempre nesse caminho da curva, tá? No caso, eu especifiquei esse quadrado para um caminho, tá? Então, independente da forma que essa curva vai ter, tá? O quadrado, o cubo, né? Ele sempre vai andar pro caminho, ó, tá vendo? Como se fosse um carrinho de Autorama, tá? Essa é a lógica de a gente ter curvas, tá? Esse tipo de exemplificação foi um caminho, tá? Mas eu vou fazer algum outro exemplo ao vivo para vocês verem. No caso, eu quero fazer agora uma espada de samurai, tá? Coisas curvas, elas são bem úteis e difíceis de modelar, se você não souber como, tá? Se eu fosse fazer uma espada de samurai, todo mundo sabe que a espada de samurai ela é curva. Eu teria que ir na mão, tentar puxar aqui, fazer um negócio curvo e não seria viável, tá? Porque não vai ficar reto 100% e nem 100% curvo, né? Eu tô lendo assim. Assim que se faz a animação, então igual o feeling do gatinho preto,
A curva serve para fazer animação de muitas coisas, tá? Eu tenho que ver, eu não sei o que é esse feeling do gato preto. O flow você tá falando? Não, igual o feeling do gatinho. Eu não sei qual que é o feeling, mas assim, o flow. Ali utilizou muita coisa, mano. Ali, tipo, a câmera, eu assisti esse filme, a câmera tem muito comando de câmera, então que, tipo, deixa a câmera automática e persegue a coisa. Eu acredito que tenha sido feito bastante coisa, mas uma coisa que eu posso exemplificar, não sei se vocês já viram aqueles poderes que ficam em volta do boneco toda hora rotacionando, aquilo ali é feito com curva, entendeu? É tipo uma fita transparente que fica uma partícula, uma textura branca transparente com brilho, fica girando ali naquele segmento de curva. Eu ainda vou fazer um exemplo disso daí, mas eu vou modelar uma espada de samurai aqui agora, tá? Deixa eu ler esse modelos aqui, só vendo. Aquilo de alta qualidade. Eu só não gostei, sinceramente, desse filme, eu só não gostei muito dos cachorros. Eu achei a modelagem dos cachorros um pouquinho fraca. De resto, o filme é excelente, tá? Eu vou fazer uma espada de samurai aqui, tá? Eu acho que ela ficou bem... Vou deixar mais ou menos assim. Ficou meio merda isso aqui. Vértice SY, deixar reto aqui. Aí eu vou fazer aqui a ponta da espada. A ponta de espada do samurai é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso. Vou fechar aqui. E aqui eu vou fazer assim. Peraí. E assim. Um pouquinho mais pra cá. Temos aqui o que seria o corpo de uma espada de um samurai. Exatamente. As borboletas do Second Life, é claro, elas têm script. Tem script, não, é verdade, um script bem bobo de animação de textura. Então imagina que aquele caminho é uma fita feita em curvas, tá? E ela é toda transparente, né? É uma textura transparente que tem um pontinho de uma borboleta pintada. Então, tipo assim, quando você anima a textura, com aquele mesmo script que faz água, né? Textura de água, ela fica andando a fita, tá ligado? Então, se você joga tipo um glow ali, parece que o negócio tá vivo, mas é super simples de fazer, mano. Então, eu vou só fechar essas faces aqui. Aqui fecha? Não, aqui fecha não. Eu não sei quem entrou, já vou ver. Tá, eu tô fazendo uma espada de samurai só pra exemplificar. Um salve pra Sofia, acabou de entrar. E como é que eu vou fechar aqui agora? Pensa. Vou fechar assim. Tá, pra poder a gente ter uma lâmina aqui. Equivalente a uma lâmina. Não, fechou com 4, fechou merda. Quer dizer, não fechou com 4, fechou merda. Então, aqui eu tenho um fechamento edge loop certinho do que seria uma lâmina de um samurai, sei lá. Enfim. Essa aqui é a espada. Obviamente eu fiz só um lado, tá? E nessa espada aqui, ó, eu vou adicionar o modificador Mirror, que a gente aprendeu, tá? Aquele Spin Generation. Mirror, aí... Opa, peraí. Mirror, Generate, Mirror. E eu quero espelhar só o Z, tá? Pra poder fazer o outro lado da espada. E eu vou adicionar um clipe aqui. Eu vou pegar toda essa parte da lâmina e eu vou descer pra clipar, tá? Porque realmente existe essa parte aqui. Deixa eu só chegar mais um pouquinho aqui. Beleza? E essa parte aqui da espada, eu vou tirar isso aqui. Eu vou descer pra baixo, porque aqui não tem lâmina, né? Então, beleza. Isso aqui seria o ensaio de uma espada de um samurai, tá? Eu vou só colocar mais alguns... ficou meio cagado isso aqui. Beleza. Vou colocar aqui, tá muito espaçado. Deixa eu ver, esse quadradinho tá mais ou menos, né? Beleza, isso aqui é um ensaio de uma espada de um samurai. Beleza? Tem uma lâmina, pá. Só que é o seguinte, a espada de samurai, ela é curvada, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma curva, tá? Eu vou pegar uma curva que mais se parece com uma espada de samurai. No caso, a gente tem essa curva aqui, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? E na espada de samurai, eu já vou aplicar aqui o mirror, tá? Pra fazer virar uma coisa só. Mas eu não precisava aplicar, mas vou aplicar porque sim. Eu quero deixar limpo aqui. E eu vou adicionar aqui o modificador de deformação de curva, tá? Eu vou com conta-gotas e vou pegar a curva aqui, tá?
O que aconteceu? Geralmente, algumas curvas, ela meio dá esse bug, tipo, no seu... Não é bug, mas ela joga pra frente a sua coisa. Então a gente tem que centralizar a curva com a espada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar puxar aqui, ó. Deixa eu ver. Tentar puxar e deixar mais no centro possível da curva. Então aqui, ó. Eu voltei, tô puxando aqui. Mais ou menos aqui é o centro. Eu teria que ter marcado. Mas supomos que aqui é o centro, então as duas coisas estão mais ou menos centralizadas. Com a curva aqui, né, eu vou pegar um ponto, né, e eu vou puxar para fazer essa curvatura. Fiz a curvatura da espada aqui, mais ou menos dessa forma aqui, tá? Mas o que acontece? Esses dois pontos aqui, eles estão meio que atrapalhando essa barriguinha aqui. Eu não tinha pensado nisso. Então, eu simplesmente vou deletar. Então, a gente só tem 3 pontos aqui e essa curvatura vai ficar mais perfeita. Então, eu sei que a espada de samurai, ela não é bem assim. A espada de samurai, ela tem essa ponta aqui um pouco mais fina. Então, eu vou tentar afinar no eixo Y aqui. Exatamente, é um pouco mais fina, né? Ela engrossa e vai... beleza. Mais ou menos essa brisa aqui que a gente tem de uma espada de samurai. Quando eu apertar o Alt, tá? Edit Mod, não vai aplicar o modificador. Eu posso mexer na curva aleatoriamente e fica muito mais fácil de editar dessa forma. Quando eu voltar pro Object Mod, aí eu vou ver já o modificador aplicado. Lembra que o que eu falei, modificadores não destroem a forma original. Significa que se eu não aplicar o modificador, ela vai estar lá intacta aqui. Eu posso editar ela dessa forma. Mas se eu quiser já finalizar o processo de curvatura, eu posso vir aqui e aplicar esse modificador curva. Então eu não necessito mais dessa curva. Eu já tenho uma curvatura de uma espada, tá? Então algumas coisas no Blender que são curvas, geralmente que eu posso exemplificar que eu não tenho um arquivo aqui. Eu tinha que ter feito backup. Eu perdi, que era o Juju que eu tinha modelado. O Juju eu modelei ele 100% reto, sabe? Então, tipo assim, imagina o óculos reto. Tipo, eu vou tentar exemplificar aqui pra vocês. Cursor de origem. Tentar modelar um óculos aqui, foda-se. Imagina o Juju, né? O Juju é assim, né? Ficou uma bosta isso aqui, né? Tem aqui um óculos, né? No caso, eu modelei ele até com a haste aqui, ó, dele. Eu tinha modelado ele dessa forma aqui, ó. Mais ou menos. Isso aqui é a haste do Juliette, tá? Eu tinha modelado ele 100% dessa forma, sabe? Assim, dessa forma. Chapadão, né? Porque foi muito mais fácil modelar, desenhar a lente e tal, fazer todos os detalhes dessa forma. Aí, beleza. Finalizei o processo de modelagem, eu teria que encurvar ele, o óculos, né? Então, como é que eu encurvei o óculos? Eu joguei essa... Não foi essa aqui, foi essa aqui, ó. Mesh, opa. Cadê a curva? Curva. Patch, joguei essa aqui. Essa aqui, né? Aí eu vim, adicionei modificador, curvas. Peguei a curva, né? Eu só posicionei ele aqui no meio, né? E assim, aqui eu fiz dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos essa lógica que eu utilizei, né? Obviamente que foi... bem mais elaborada essa curva, que ela tinha muito mais subdivisão para poder fazer aqui a abertura e tal, né? Então eu fiz o óculos dessa forma, modelei ele reto, porque modelar, ó, imagina como seria a dificuldade de fazer uma coisa detalhada se ela não fosse reta, fosse assim, ia ser muito complicado. Então dessa forma ficou muito mais easy, entendeu? Aí beleza, aí aqui eu modelei só um lado dele, né? Isso fica tipo... Eu teria que estar mostrando o item para explicar melhor, mas eu acho que vocês conseguiram entender. Oxi, por que isso aqui ficou fora? Mas enfim, ficou fora porque ele dá espelho na bolinha. Então, não vai pegar aqui. Eu vou ter que aplicar o modificador curva para poder fazer o mirror. Tá. A bolinha, que é o centro de massa do objeto, é onde é que vai ser aplicado todos os filtros a partir dele, né? Significa que a curva está sendo aplicada a partir dele, por mais que aqui tá longe. Então, beleza. Cheguei mais ou menos que era o resultado do meu óculos. Eu apliquei. Aqui eu não necessito mais, certo? Aí beleza. Aqui aí eu faço o mirror, né? Só que o mirror ele tá para lá da bolinha.
Então você tá vendo a bolinha aqui, ó, ela que manda, tá? Então alinhei aqui, clipei, né? Vou jogar isso aqui pro centro do mundo, né? Opa. Select cursor aqui, joguei pro centro do mundo. Eu ensinei a fazer isso nas primeiras aulas, tá? Então eu tenho o meu óculos aí que eu fiz utilizando esse fator cura. Não foi esse fator cura é do Wolverine. Esse fator curva, tá? Beleza, um óculos e uma lâmina de katana. Beleza. Ok, safe, tranquilo. O que eu posso fazer com curvas também? Eu posso fazer correntes. Eu vou fazer uma corrente aqui, tá? Caso a corrente eu vou fazer a partir de um círculo, tá? Eu vou puxar aqui, mais ou menos isso aqui tá bom, tá? Vou puxar esse daqui mais um pouquinho para cima para ficar um pouquinho ovalado. Vou jogar um modificador aqui que a gente aprendeu na última aula, que é o Subdiv Surface, para ficar bem redondo. Vou puxar esses aqui para realmente virar um gominho de uma de uma corrente, tá? Beleza. Ok, tranquilo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar o Subdiv Surface para zerar aqui a posição, tá? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma extrusão disso tudo para dentro, tá vendo? E eu posso dar um Solidify aqui, ó. Tá, jogar aqui para cima. Beleza, só que não tá redondo. Eu posso colocar uma linha aqui, puxar para dentro para arredondar aqui. Posso colocar outra linha aqui e puxar para cá. Beleza? Se ficou feio ainda, né? Não ficou do jeito que eu quero. Tá vendo o meu elo de corrente? Deixa eu ver se eu jogar um Shade Smooth. Ficou ok, pra mim ficou isso aqui, ficou ok. Tá leve, né? Dá pra dar uma enganada. Mas se não ficou ok, você joga mais um modificador aqui de Subdiv Surface pra ficar um elo de corrente, beleza? Tenho aqui um primeiro elo de corrente, tá? Tá. Mas o que acontece aqui? Tá fora do meu... O centro de massa não está no centro, né? Então, o que eu vou fazer? Shift S, aí eu vou falar Select to Cursor Offset, né? Que é essa opçãozinha aqui, ó. Aí ele vai centralizar. Beleza. Isso aqui eu ensinei nas primeiras aulas também, deixa eu ver o que você está falando. Parece um Maracanã, pode crer, né? Maracanã, o elo de uma corrente. Beleza. Vou fazer um Shift D, porque o Shift D seria equivalente ao Ctrl C, Ctrl V, e vou rotacionar isso que eu copiei. Tá? Eu vou puxar mais ou menos para cá, tá? Mais ou menos encostando. Vou pegar esse cima desses dois, eu vou dar um Shift D e puxar, né? Agora eu tenho um elo com 4 correntes. Shift D de novo, tá? Eu vou fazendo simplesmente multiplicando milhares de vezes isso daqui e ficando cada vez maior, tá? Se bem que esse daqui é o jeito certo de fazer, tá? Não é o jeito certo de fazer porque existe um modificador que faz isso que é chamado Array. Só que esse eu vou deixar para a próxima aula. Tenho o que seria uma corrente, beleza? Vou adicionar aqui uma curva, tá? Essa curva vai ser o... Pera aí. Tem que adicionar no centro do mundo essa curva. Pera aí que eu tô todo bugado agora. Shift A. Oh, caramba. Shift A. Curva. Beleza. A gente vai ter mais ou menos uns 20 minutos de aula, né? Eu só tenho que deixar essa corrente que eu fiz em 90 graus seguindo a curva. Aqui ela já está seguindo a curva. Eu vou esticar essa curva aqui, maior. Tá? Vou pegar essa corrente, vou adicionar um modificador aqui de curva. Tá em deformação, curva. E pegar ela aqui. Beleza, como eu falei, sempre que você faz isso, acontece esse bug, você vai puxar a coisa para mais ou menos dentro da curva. E daqui da curva a gente começa a modelar a corrente do jeito que a gente quer deixar ela, tá? Né? Então a gente aqui brinca de modelar uma corrente, fazendo ela ficar em volta do pescoço do boneco, sem precisar ficar modelando ela daquela forma manual, porque esse tipo de coisa aqui é feito proceduralmente. Proceduralmente é exatamente isso, né? Utilizar alguma coisa que facilite a modelagem em tempo real, né? Então, no caso aqui, eu modelei aqui essa corrente só brincando, tá?
Se bem que não era ideal fazer dessa forma, tá? Na próxima aula eu vou utilizar um modificador que é chamado Array, que faz isso aqui muito mais fácil, tá? Esse é o modificador de curva, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tem algum questionamento, alguma pergunta? Tá? Eu tô lendo aqui. Espero que vocês tenham entendido sobre esse modificadorzinho. Ele é muito legal, tá? Você pode fazer muita coisa com ele. Certo? Tá ótimo, sem dúvidas. Qual vai ser o exercício? Colocar qualquer coisa para rotacionar dentro de uma curva, tá? Tipo, você vai ter que fazer qualquer coisa, pode ser um tubo, um cubo, qualquer coisa que seja oblonga do tamanho da curva. Pode ser uma salsicha, né? Sei lá. Tem como você fazer corda realista, né? O processo de fazer corda realista é muito legal. Ó. Eu não expliquei esse modificador, acho que nem para os professores ainda. Ó. Você vai, para fazer a corda realista, você vai ter que colocar um mesh tipo cilindro, tá? É círculo, desculpa. Você vai ter que tirar ele do centro de massa. Tem que colocar exatamente aqui, ó, para fora do centro de massa dele, ó. O centro de massa dele fica aqui no centro, né? Tirei ele, está vendo que o pontinho laranja tá aqui, ó. Tá aqui e ele tá fora. Beleza? Nesse negócio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um modificador que é chamado screw, né? Que é mola, tá? E vai ficar essa coisa grotesca aqui. Mas se você puxar um pouquinho para cima, ele vai espiralar, tá? E se você aumentar aqui o segmento, ó, ele vai aumentar. E se você, tipo, aumentar, se eu não me engano... Aqui... Peraí... Tá, nessa brisa aqui, ó. Se você mexer aqui, nos eixos, você, tipo... deixa mais contraído. Então aqui, ó, seria o equivalente a uma corda, né? Vocês estão vendo? Isso aqui que eu fiz brincando que esse screw é uma corda, tá? Se aumentar aqui, ó, ela vai virar tipo uma espécie de trança, tá vendo? Né? E dá pra fazer bastante coisa com isso daqui, principalmente mola, tá? A gente faz mola com esse lance aqui. Como é que faria uma mola aqui mesmo? Deixa eu ver. Tem como fazer mola, mas enfim, isso aqui vai virar uma corda. Eu vou fazer o seguinte, adicionar mais um modificador aqui, que é de curva. Eu vou pegar aqui, tá? A partir do momento que eu peguei aqui, ó, esse negócio aqui, ele veio pra curva, tá? E nesse modificador de mola, eu posso aumentar a interação. E ela vai esticando aqui pelo tamanho todo do rolê, ó, tá vendo? Viu? Só vai até 100. Deixa eu ver se vai mais 200 interações. Vai bem mais. É que ele trava. Ok, então a gente tem aqui uma corda realista, tá? Isso aqui você pode colocar pra dentro do... deixa eu tentar só pegar essa curva aqui. Deixa eu ver. Aí a gente pode fazer, tipo, várias coisas com a corda. Modelada. Uma corda. Sim, é só uma ideia, tá bom? Alguma dúvida? Beleza, é exatamente isso, né? Então, esse foi o modificador curva. Ele é muito importante, ele faz muita coisa. A curva, ela é excepcional, cara. Você tem que aprender a modelar com curva. Porque assim, a partir de curva é também como é que se é feito os cabelos, tá? Os cabelos do Second Life são feitos em curva. Não só do Second Life, toda a cadeia agora de produção de cabelo, ela tá deixando de ser que antigamente eles falavam que era partículas estáticas, tá? Tipo assim, cabelo de personagem, né? Muita coisa faz com partícula estática, tipo grama, enfim. Mas o cabelo tá sendo feito simplesmente com curva, tipo, pura curva. Então, para você fazer um cabelo, basicamente, tipo assim, imagina que isso aqui é uma mecha, tá? Eu vou aumentar aqui a extrusão só, né? Aí eu tenho, tipo assim, essa mecha. Eles vão colocar, tipo, uma textura de cabelo aqui. E essa mecha, eles vão, tipo, afinar aqui, alongar, tipo, sei lá. E isso aqui vai sair de cima de uma cabeça, tá ligado? Supomos. Ctrl T. Aqui, ó, beleza.
né? Isso aqui é uma mesh, vai ficar uma bosta isso aqui, hein? Vocês entenderam, né? Aí isso aqui sai, ele vai tipo assim multiplicando isso aqui, colocando várias e tal, e vai formando o cabelo que a gente vê no Second Life lá, aqueles cabelo bonitão e tal. É uma curva com uma textura de cabelo por cima, tá? Vou encerrar aqui a aula, tá bom? Agradeço todo mundo que veio. Eu vou parar de gravar porque eu acho que não tem mais pergunta. E ficou aí o exercício que é fazer alguma coisa andar pela curva. E eu vou estar olhando. E próxima quarta a gente vai pro array, tá? Array que é legalzinho também. Parar de gravar. 1, 2, 3...